Olá, muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo. Estamos chegando agora com o seu AB1 dessa segunda-feira em mais uma semana que começa, hoje dia 20 de julho. Então vamos às informações, pessoal. Larissa Juliana, Gessé Acioli, Joel Almeida e Aline Melo estão com a gente ao vivo. Larissa vai trazer informações sobre o calendário de pagamento do Bolsa Família. Bom dia para você, Larissa. Oi, Almi, bom dia para você, bom dia para todo mundo também que assiste a gente aqui no AB1. Exatamente, já foi divulgado o calendário de pagamento do Bolsa Família referente ao mês de julho e a partir de hoje os beneficiários com o número NIS no final do cartãozinho já podem receber o pagamento. Daqui a pouquinho eu vou voltar trazendo mais informações sobre esse calendário e também sobre esse programa, Almi. Tá certo, Larissa. Gessé vai trazer informações importantes para o trabalhador que está de olho na aposentadoria. Por isso, vamos falar sobre as regras previdenciárias que estão em vigor. Bom dia para você, Gessé. Oi, Almir, bom dia para você, bom dia para quem está nos assistindo, um ótimo início de semana para todo mundo. É isso mesmo, a gente vai trazer informações importantes sobre as regras para o requerimento da aposentadoria. Daqui a pouco a gente chega conversando com um especialista para entender como é que funciona para você que está aí no início desse processo. Joel vai trazer informações sobre o pagamento do 13º para os beneficiários do INSS. Olha que notícia importante também. Bom dia para você, Joel. Oi, Almir, bom dia. Um ótimo dia também para você que está junto da gente aqui neste AB1 de segunda-feira. Olha só, o INSS tinha antecipado já o pagamento do 13º salário para alguns beneficiários, para quem recebia até abril desse ano, mas houve alteração, um novo calendário passou a vigorar e aí mudança importante. Tem gente que vai receber esse pagamento do 13º salário só a partir de novembro. Daqui a pouco eu volto com outras informações aqui no AB1. Almir. Ok, Joel. A Aline vai trazer aquela oportunidade de trabalho que você estava aí esperando. É hoje, é no AB Emprego. Bom dia para você, Aline. Oi, Almir, muito bom dia para você, bom dia a todos. Hoje, só em Caruaru, nós temos mais de 130 oportunidades. E o AB Emprego de hoje está em dose dupla. Vamos falar sobre folgas, direitos do trabalhador com relação às folgas e também sobre objetos de trabalho. Será que, por exemplo, o empregador pode obrigar o funcionário a utilizar o celular, materiais pessoais para trabalhar? Essas e outras dúvidas a gente responde já já com a ajuda de uma especialista, Almir. Valeu, Aline. Valeu, turma. Estamos juntos nesse AB1. E olha, hoje a gente também vai ver como foi mais um fim de semana do Festival de Inverno de Garanhuns. Grandes atrações marcaram presença no palco principal do evento, lá na Praça Mestre Dominguinhos. Olha aí a turma do Capital Inicial. A gente vai mostrar tudo para você. E nós também vamos ver como foi o evento de consagração a São Miguel Arcanjo, aqui em Caruaru. O Largo da Estação Ferroviária recebeu uma multidão que foi acompanhar a celebração. A gente vai trazer todos os detalhes aqui no seu AB1, que está começando agora. São 11 horas mais 52 minutos. Que bom que estamos juntos nessa semana que começa e vamos juntos também pela telinha da TV Asa Branca, pelo nosso portal, o G1 Caruaru e Região e ainda pelo Globoplay. Do lado você tem aí o QR Code que leva você para o nosso aplicativo para acompanhar o AB1 ao vivo e de graça pela internet. E a gente gosta de começar dando aquela olhada para ver como é que está o clima aqui na capital do Agreste. Olha aí, muitas nuvens, não é? A gente está vendo aí que, inclusive, a previsão do tempo está dizendo que o dia deve seguir assim, com sol entre nuvens, muitas nuvens, e que à noite o tempo pode ficar mais aberto. A temperatura agora está marcando 25 graus e a mínima deve ficar na casa dos 18. E a gente começa indo direto à redação para saber o que é destaque no G1 Caruaru e Região. Larissa, inclusive para a gente começar, tem uma notícia triste envolvendo a morte de uma pessoa idosa, não é isso? Exatamente, Almir. É uma notícia muito triste porque um idoso de 74 anos estava desaparecido há 2 dias em Riacho das Almas e aí ele foi encontrado dentro de um buraco
e foi resgatado, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu. Esse idoso se chamava Adão José de Oliveira e ele foi encontrado na tarde do último sábado dentro de um buraco com cerca de 3 metros de profundidade em uma área de mata. Ele recebeu os primeiros socorros ainda no local, foi levado para uma UPA aqui em Caruaru, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na madrugada de ontem. As buscas começaram na última sexta-feira e contaram com equipes do Corpo de Bombeiros, além de cães farejadores. Segundo os bombeiros, o local onde o idoso estava onde esse idoso foi encontrado era um local de mata e ele foi encontrado após uma informação repassada por um morador da região. O Adão estava desaparecido desde a madrugada de quinta-feira, quando saiu sozinho da casa de um parente na Vila do Vitorino, em Riacho das Almas. E aí imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que ele caminhava pela rua durante a madrugada. Familiares informaram que o idoso não tinha diagnóstico de Alzheimer ou demência, mas vinha apresentando um comportamento diferente nos últimos dias. Eles também disseram que ele tinha deficiência visual parcial e não conseguia falar por causa da retirada das cordas vocais durante o tratamento de um câncer. Então ele tinha essa dificuldade para falar, era não verbal, e também uma dificuldade para enxergar, e aí possivelmente, andando por esse local, ele acabou caindo dentro desse buraco. A família ficou procurando por ele, durante esses dias, foi acionada as buscas e ele chegou a ser ainda resgatado, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e faleceu no hospital. Almir? É uma pena, não é? Uma notícia de fato muito, muito triste. Está aí o registro no G1. Também estou vendo que no nosso portal, Larissa, tem informações a respeito de um homem que teria cometido crimes em Sanharó e foi preso em Sergipe. É isso mesmo? É isso, foi feita a prisão desse homem que é suspeito de estuprar a ex-mulher dele e também o homem que era o companheiro dela na época desse crime. Esse crime aconteceu no mês de fevereiro e ele estava foragido, estava sendo procurado pela polícia. Segundo a polícia, o José Edmilson Ferreira da Silva, de 54 anos, estava foragido quando os crimes aconteceram em Sanharó. De acordo com a investigação, ele procurou atendimento médico em um hospital de Sergipe, na cidade de Propiá, mas ele chamou a atenção dos funcionários por demonstrar nervosismo e tentar esconder a verdadeira identidade. Ele tentou passar outro nome que não era o nome verdadeiro dele. E aí a polícia foi acionada, e confirmou que havia um mandado de prisão em aberto contra esse suspeito. Essa captura foi realizada por meio de uma ação conjunta entre os policiais de Pernambuco e também de Sergipe, dentro dessa unidade de saúde. O José Edmilson é suspeito de matar o Tiago Joaquim dos Santos, de 26 anos, que era o companheiro da ex dele, e também, além de responder pela investigação de estupro da mulher. Esse que está aí na tela é a vítima, o Tiago Joaquim dos Santos, de 26 anos. Ele foi vítima com golpes de um pé de cabra, e aí no G1 a gente traz mais informações sobre essa prisão, Almir. Larissa, a gente sempre fala sobre segurança pública, sobre investigações, mas a gente também trata de outros assuntos no G1, como, por exemplo, o calendário de pagamento do Bolsa Família, né? Exatamente, porque já foi divulgado o calendário de pagamento do Bolsa Família referente ao mês de julho. Os primeiros que recebem são os beneficiários que têm o cartão do programa com o último número do NIS 1. Que o NIS, que é o número de identificação social. Esses pagamentos seguem um calendário escalonado, sempre de acordo com o último número do NIS, e vão ser feitos até o dia 31 de julho. E aí o calendário, hoje começam as pessoas que recebem esse pagamento com o final do número NIS 1, amanhã recebem quem tem o NIS com o número 2, já no dia 22 recebem quem tem o número NIS com final 3, e segue aí por consequência, menos no fim de semana, então no dia 25 e no dia 26 desse mês não tem o pagamento do Bolsa Família, e aí volta a receber aí a partir do dia 27 de julho até o número 9, que é o último número do NIS. E aí, para ter direito ao benefício, é preciso ter renda mensal de até R$ 218 por pessoa. Além disso, também é necessário estar inscrito no Cadastro Único, o CadÚnico, e aguardar
aguardar a análise do governo federal para a inclusão do programa. E aí no G1 a gente traz mais informações sobre esse benefício, também esse calendário para que as pessoas possam rever e saber se já pode fazer aí o recebimento desse pagamento do programa Bolsa Família. Almir? E claro, tem outros e outros assuntos no nosso portal também, é só acessar. Larissa, muito obrigado pelas informações, bom trabalho para você, uma boa semana para a gente, né? E até amanhã. Isso, uma boa semana para todo mundo que acompanha o AB1 e também para você, Almir. Obrigada. Valeu, Larissa, muito obrigado. 11 horas e 58 minutos, agora a gente muda de assunto para falar sobre o Festival de Inverno de Garanhuns, hein? Esse segundo fim de semana do evento levou um grande público até a Praça Mestre Dominguinhos. Leonardo Costa acompanhou tudo e preparou uma reportagem que a gente vai conferir agora. Veja. Para curtir a festa bem de perto, vale tudo. Teve casal que veio de Caruaru, saiu cedo de casa e deixou as malas com os parentes só para não perder nada desse segundo fim de semana de shows na Praça Mestre Dominguinhos, o principal polo do evento. Dona Carmen, tá vindo hoje por quê? Porque hoje é o dia do rock, é o dia melhor que vai ter. Não é que os outros não vão prestar, mas hoje é nota 10, nota 1000 para mim. E vocês saíram de Caruaru que horas? A gente saiu hoje 4h30 da manhã, mas porque o tio dele mora aqui, a gente veio visitar ele, mas aqui mesmo a gente tá 4 horas da tarde. Aproveitando tudo? Aproveitando tudo. E só vou sair daqui quando for varrer. Quando estiver me expulsando, eu saio daqui. Primeira vez de vocês no FIG? Não, várias vezes a gente já veio, porque esse festival aqui a gente não perde não, entendeu? Aqui todo ano a gente tá aqui, participando dessa festa maravilhosa aqui em Garanhuns. Que representa o Festival de Inverno para vocês? Para mim tudo. Enquanto tá me fazendo feliz, aí eu e minha esposa, já tá bom demais. E quem não veio, venha, que nunca mais deixa de vir. Aqui é bom demais. Quem não veio tá perdendo e nós tá aproveitando bastante. E no meio da multidão que lotou a praça nesses dias, os motivos para celebrar iam além da música. Um grupo aproveitou a festa para comemorar os 15 anos de Rebeca, bem em frente ao palco. Por que escolher o Festival de Inverno para celebrar aí os 15 anos? Porque o Festival de Inverno aqui é muito bom e eu sempre quis vir para um show desse tipo assim, de rock. Chegou aqui que horas? Umas 4h30. Isso tudo para garantir o melhor lugar? Isso. E veio com quem? Com a minha tia, com meu tio e meus primos. Vocês são de onde? Eles são de Sairé e eu sou de Bezerros. Uma estrada longa. É. Mas tá valendo a pena já? Muito. A mistura de ritmos foi a marca de Garanhuns neste fim de semana. A sintonia da praça passou pelo rock, pelo som pernambucano e chegou até o axé baiano. Para aguentar a maratona e espantar o frio de Garanhuns, o público cantou junto com clássicos conhecidos do país inteiro. Teve o som da banda local Fada Carapina. Pra escrever essa canção, as promessas que fiz pra mim mesmo, transformei em missão. E o embalo de Os Paralamas do Sucesso. A energia continuou lá no alto com o rock de Detonautas. De capital inicial. Botaram todo mundo para dançar. Haja fôlego. Uma disposição que impressiona até quem acompanha o festival há muitos anos. Estamos aqui todos os anos, marcando presença nesse festival maravilhoso. E é uma expectativa maravilhosa e sempre nos surpreende. Para Garanhuns significa cultura, significa trazer mais acessibilidade para a cultura diversificada, todos os estilos musicais. E tem a cultura de outras formas espalhadas pela cidade, em vários polos, em vários pontos. E é tido como o maior festival multicultural da América Latina. Vale a pena muita gente conhecer? Com certeza, vale a pena, além de ter um clima diferenciado pelas suas características geográficas. Garanhuns se despediu de mais um fim de semana de casa cheia.
E o público, claro, já está na contagem regressiva para as próximas atrações. Aí a força e o som dos Paralamas, hein? E esse domingo também foi bem movimentado no FIG. À noite teve shows com Fogo de Menina Elétrico, Cheiro de Amor, dos cantores Rafa e Pipo Marques e ainda de Cláudia Leite, que encerrou a programação com muito axé. O público aproveitou cada uma das apresentações no palco principal, na Praça Mestre Dominguinhos. Lembrando, o FIG segue até o dia 26 de julho. Então a gente aproveita para dar uma olhadinha também e ver como é que está o tempo lá em Garanhuns agora. Na Cidade das Flores, essa semana começa assim, ó, com muitas nuvens e à noite o tempo deve ficar ainda mais fechado, hein? Agora os termômetros estão marcando 24 graus por lá e a temperatura mínima fica ali na casa dos 17 graus. Meio-dia, 4 minutos, pessoal. Vamos para o Momento WhatsApp agora. É o seguinte, no dia 6 de junho, a gente mostrou um vídeo enviado pelo Pedro Neto. Ele mandou pra gente lá do bairro Divinópolis. Esse vídeo aí, ó, e ele estava reclamando justamente desse lixo acumulado lá no bairro, né? Lá no canteiro, ó, que divide as vias, está vendo muito lixo. Aí, naquele dia, a Secretaria de Serviços Públicos disse que os contêineres para coleta estavam sendo colocados em pontos mapeados na cidade pela Secretaria. Então a gente vai ver agora o novo vídeo que o Pedro mandou pra gente, porque ele tinha pedido justamente contêineres, né? Para evitar que o pessoal deixasse tanto lixo lá nos canteiros. Vamos ver? Pessoal da TV Asa Branca, venho aqui agradecer a vocês pelo empenho que vocês nos deram força para a gente aqui. Eu sou Pedro Neto aqui do bairro Divinópolis. Eu mandei um vídeo falando para vocês que o lixo estava imenso aqui na nossa rua. As pessoas jogando o lixo no canteiro e agora a prefeitura instalou ao longo da Avenida Joaquim Nabuco essas caçambas de resíduos, de coleta de resíduos. Só venho aqui agradecer a vocês. Ao longo da avenida foram colocadas 4 ou foi 5 ao longo da avenida para as pessoas colocarem o seu lixo domiciliar. Obrigado a todos, obrigado pela prefeitura, obrigado por vocês da TV Asa Branca. Valeu, Pedro. A gente é que agradece a sua confiança aqui no nosso jornalismo, na nossa redação, não é? É importante agora que os moradores aproveitem a instalação, a disposição aí desses contêineres para fazer o descarte correto do lixo, né? Direitinho, para evitar que a rua fique suja, a calçada, os canteiros, enfim. E a gente reforça que você também pode participar do Momento WhatsApp. Você grava um vídeo mostrando aquele problema que está acontecendo aí na sua rua, no seu bairro também. Depois você manda para a gente pelo 991988212 para a gente mostrar aqui no AB1 e cobrar uma solução também. Bom, agora a gente muda de assunto para falar sobre aposentadoria. É o sonho de todo trabalhador, não é não? Um benefício previdenciário concedido ao trabalhador, à trabalhadora, após o cumprimento de alguns requisitos também. Então, sobre esse assunto, a gente vai conversar ao vivo com Gessé Acioli. Oi, Gessé, boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde para você, boa tarde para quem está nos assistindo, principalmente para quem está aí nesse processo de requerer o direito à aposentadoria. Eu estou aqui com o doutor Felipe Sampaio, que é especialista no tema. Doutor, quando a gente fala sobre a aposentadoria, fica sempre aquelas dúvidas, né? Como é que eu posso tirar? Quais são os meus direitos? Quem é que pode? O que é que eu devo fazer? Então, dentro desses direitos básicos, né, essa relação entre o que fazer e o futuro beneficiário, o que é que ele deve fazer? Boa tarde. Boa tarde, Gessé. Boa tarde a todos que nos assistem. De fato, o primeiro passo é acessar o aplicativo Meu INSS. Lá existe um documento chamado CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informação Social. Isso pode ser baixado em PDF. E aí, a partir daquele momento, o segurado, aquele que pretende se aposentar, vai observar se todos os vínculos que ele submeteu na vida, que trabalhou, estão ali presentes, né? E estando ali presentes, ele pode reunir a sua carteira de trabalho, né, especialmente isso. Se for uma aposentadoria especial, ou seja, daquelas pessoas que trabalham expostos a agentes nocivos à saúde, como, por exemplo, o operador de raio-x, né, que se expõe à radiação, o profissional de saúde que tem ali exposto a sangue, bactérias, ele vai precisar do PPP, é o Perfil Profissional Previdenciário. Ali vai estar reunido todas as informações relativas a essas exposições que ele teve durante a vida. Isso para a aposentadoria especial é aquela que você se aposenta mais cedo. Mas, em regra geral, a CTPS, que é a carteira de trabalho, é um documento inicial para que você possa pedir sua aposentadoria.
Lembrando que existem os requisitos necessários para cada tipo de benefício, né? A aposentadoria por idade, por exemplo, o homem precisa ter pelo menos 15 anos de contribuição, com 65 anos de idade. A mulher, o mesmo tempo, só que com 57 anos. Então, de uma forma geral, é necessário que essa documentação seja levantada. Se houver alguma pendência, né, em relação, por exemplo, ao documento que eu falei há pouco, o CNIS, que ele vai puxar lá no meu INSS, é preciso baixar essa pendência com a documentação necessária e aí, nesse caso, é preciso procurar um profissional especializado para orientar. A partir disso é que continua o processo aqui no INSS. A partir desse momento que se dá a entrada pelo aplicativo, vai ficar acompanhando esse procedimento. Vai juntar essa documentação e aí, por exemplo, se houver alguma exigência, apresentação de algum documento, então ficar acompanhando, vai ter um prazo aí de 30 dias para apresentar, apresenta e mantém o acompanhamento até a decisão final. Se for uma decisão favorável, ótimo, está aposentado, se não, procurar o judiciário. Doutor Felipe Sampaio, muito obrigado pelas informações. É isso, para quem está aí nesse processo, né, de requerer a aposentadoria, ficar atento às informações tão importantes que trouxemos aqui. Almir. Muito bem, Gessé. Muito obrigado por essas informações. Com essas orientações são fundamentais para esse trabalhador e para essa trabalhadora também. Todo mundo que fica de olho, aguardando esse momento da aposentadoria. Muito obrigado, viu, Gessé? E olha essa notícia, pessoal. O INSS informou que os segurados que tiveram benefícios concedidos a partir de maio desse ano vão receber o 13º em novembro. Então, para entender melhor esse assunto, a gente vai conversar ao vivo com Joel Almeida, que também está com a gente nesse AB1. Oi, Joel. Boa tarde para você. Oi, Almir. Boa tarde. Uma ótima tarde também para você que está junto da gente aqui no AB1. É o seguinte, o INSS tinha antecipado o pagamento de alguns beneficiários no início do ano. Depois, esse novo calendário entrou em vigor. Mas a gente vai entender mais sobre esse assunto com a advogada que está aqui conosco, a advogada Vitória Midian. Boa tarde para você. Eu queria que você me explicasse o que é que muda a partir de agora. Boa tarde. Isso mesmo, temos novidade no recebimento do 13º no calendário do INSS. Quem já tinha o seu benefício ativo, recebeu o 13º agora, no início do ano, parcelado. Mas quem passou a ter o seu benefício ativo posterior ao mês de maio também terá direito ao recebimento do 13º ainda este ano, entre novembro e dezembro, de 24 de novembro a 7 de dezembro. Para aqueles beneficiários que passaram, né, esse trâmite todo, mas deram entrada no benefício ainda no início do ano, o 13º salário ele vai ser pago proporcional? Esse beneficiário não tem direito ao benefício? Como é que funciona? Ele tem direito sim. Quem teve seu benefício ativo, após o mês de maio, receberá o valor proporcional das parcelas do seu benefício. Vai ser em cota única? Esse pagamento é pago integralmente ou não? Ele será pago integralmente em cota única, no valor proporcional, entre os dias 24 de novembro a 7 de dezembro, de acordo com o último número do seu cartão do benefício. Então é só consultar o seu cartão, ver o seu último número e o calendário do INSS entre esses dias que você receberá o seu 13º. Onde é que fica disponível esse calendário? Ele está disponível no site e no aplicativo do meu INSS. E você também pode consultar ligando para 135, que é o canal oficial do INSS de chamadas. Muito obrigado pelas informações. É isso, Almir. Então fica aí a atenção para esses beneficiários do INSS que tiveram esse benefício concedido a partir de maio ou que já tem o benefício ativo, mas recebia antes, né? Não recebeu de forma antecipada, só vai receber agora em novembro, tá certo? Eu volto com você. Muito obrigado, viu, Joel? Estamos juntos nesse AB1. É isso aí, pessoal. Vamos seguindo então, não é? Agora a gente vai para o intervalo e ainda nessa edição nós vamos falar sobre um produto que muita gente gosta, o biscoito, hein? Aliás, é um produto que agrada a economia e agrada ao nosso paladar também. Hoje é dia do biscoito. 12h, 12 minutos, a gente volta já. E o seu AB1 está de volta nessa segunda-feira, agora 12h, 14 minutos. Vamos ver um pouquinho mais então da movimentação do trânsito aqui em Caruaru, nessas imagens ali da Rua Visconde de Inhaúma. A movimentação é bem tranquila nesse instante também, hein? Poucos veículos, algumas motocicletas por ali, ó, saindo da Visconde de Inhaúma, fazendo essa movimentação aí à direita, né? Essa conversão para pegar a Rua Armando da Fonte. Tranquilidade total nesse trecho da cidade nesse momento.
E nós estamos no período de rematrículas, o que costuma gerar dúvidas importantes na gestão escolar. Entre elas, uma das mais frequentes é: a escola é obrigada a aceitar a rematrícula de alunos inadimplentes também? Para saber mais sobre esse assunto, o Gessé Acioli está voltando e vai traduzir, essas questões para que a gente compreenda como é que a lei funciona, quais são os procedimentos, enfim. Gessé. É isso, Almir. Gera muita dúvida até esse momento, inclusive, de garantir ali a rematrícula dos filhos na escola por parte dos pais. Eu estou aqui com o Luiz Torres Neto, que é advogado especialista no tema. Doutor, quando a gente fala sobre a rematrícula, fica sempre aquela questão: eu estou inadimplente, eu posso fazer essa rematrícula, a escola é obrigada a aceitar essa rematrícula, como é que funciona? Boa tarde. Boa tarde a todos que me assistem, boa tarde, Almir. O pai ele pode fazer a matrícula neste momento para o ano letivo de 2027. Só que a validade do contrato de matrícula vai estar condicionada à quitação das mensalidades até dezembro, porque a Lei 9.870/99 deixa claro, a escola não está obrigada a rematricular aluno que está em situação de inadimplência. Quando a gente fala sobre essa inadimplência, pode existir um acordo junto dos pais à escola para parcelar, para dividir esse valor? Pode sim. O período de matrículas é um momento oportuno para isso. Porque existe, por um motivo ou por outro, alguma inadimplência, alguma mensalidade ou mensalidades em aberto. É o momento em que a família tem para conversar com a escola e chegar a uma negociação. Nada impede que isso aconteça. Caso haja, por exemplo, um não pagamento, a escola pode fazer, então, esse bloqueio dessa rematrícula, mas pensando na garantia daquela vaga. O pai tem algum direito nesse sentido? Olha, o único direito que o pai vai ter no que diz respeito à rematrícula é se ele estiver em situação de adimplência. Se ele estiver devendo um mês, seja ele qual for, a escola não está obrigada a rematricular. Por isso que é importantíssimo, afinal de contas, a educação é um direito fundamental, haver uma conversa entre família e instituição de ensino, caso exista alguma mensalidade em aberto. Quando a gente fala sobre esses direitos, nessa relação da instituição e pais, o que é que mais os pais precisam observar para garantir o direito aos filhos de continuar ali matriculados? Olha, ficar muito atento ao contrato de matrícula, direitos e obrigações de ambas as partes. Eu sei que é difícil você, enquanto pai de família, gestão financeira não é fácil, principalmente nos dias de hoje, mas valorizar, priorizar, dar a devida importância à mensalidade escolar, sabendo que a escola, por outro lado, está realizando o seu compromisso, a contraprestação do serviço, do que pactuado, e que, se houver alguma mensalidade em aberto, muito embora faça a matrícula agora, se a inadimplência surgir, até dezembro a escola não está obrigada a rematricular. Doutor, muito obrigado pela participação conosco. Luiz Torres Neto, nos ajudando a compreender esse direito nessa relação entre pais e instituição no que diz respeito à rematrícula dos filhos. Gessé Acioli, para o AB1. Muito bem, agora meio-dia, 18 minutos, está na hora do AB Emprego. Vamos saber quais são as oportunidades disponíveis para essa segundona no mercado de trabalho. A Aline Mello está ao vivo com a gente e vai trazer todas as informações, todas as vagas agora. Aline, boa tarde. Oi, Almi, muito boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, temos oportunidades nas mais diferentes áreas e só aqui em Caruaru são 132 vagas. Vamos conferir.
campo nas operações de máquinas e equipamentos de elevações, uma vaga para social media, uma vaga para soldador, uma vaga para técnico de operação de serviços de máquinas e veículos, uma vaga para técnico de programação e controle da produção e expedição, 6 vagas para vendedor interno e 16 vagas para vendedor pracista. Para ter mais informações sobre qualquer uma dessas oportunidades de Caruaru, basta vir presencialmente aqui na Casa do Trabalhador, que fica na rua Floriano Peixoto, número 147, no centro de Caruaru. Mas também é possível entrar em contato por telefone, no número 3719-9480. A gente reforça que a Casa do Trabalhador funciona de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Também tem vagas, oportunidades em outras cidades aqui da região. Por exemplo, Bezerros, que está com 25 vagas. Algumas delas em destaque para vocês: 10 vagas para vendedor pracista, 3 vagas para serralheiro, 2 vagas para auxiliar de linha de produção. Santa Cruz do Capibaribe também tem oportunidade, com 59 vagas. Algumas delas, 9 vagas para vendedor interno, 8 vagas para operador de caixa, 6 vagas para atendente de farmácia. Esses são apenas alguns dos municípios. Para conferir mais opções, basta acessar o site cdep.pe.gov.br, Almir. Joia, Aline, joia. E a gente continua com o AB Emprego, né, falando aí sobre o mercado de trabalho, porque, por exemplo, o período de descanso dos trabalhadores é muito importante, é indispensável. A folga, por exemplo. Então, em relação a esse direito, quais são os direitos e deveres do trabalhador e dos empregadores também, hein, Aline? Para ajudar a gente a entender as principais dúvidas com relação a esse assunto, estamos aqui com a advogada Cíntia da Paz. Principais dúvidas com relação a esse assunto. Primeiro, Cíntia, muito boa tarde para você. Quais são os tipos de folgas que existem? Qual que é a diferença entre cada um? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde. Bem, as folgas, elas se dividem em semana remunerada, né? Que é preferencialmente aos domingos, mas não precisa ter, considerando a escala de 44 horas semanais. E existe a folga para casamento, folga para nascimento do filho, no caso do paterno, né? Folga de óbito, são as que são regulamentadas na CLT. Então, cada uma vai ter uma especificação diferente. Para um trabalhador que trabalha ali de segunda a sexta-feira, quais são as principais regras com relação às folgas? Bem, a principal regra é que, por ser questão de saúde, ele tem que folgar um dia. Tem empresas que é de segunda a sexta e trabalha 4 horas no sábado, aí folga o sábado à tarde e o domingo. Mas empresas como shoppings, farmácias, que fica aberto toda semana, obrigatoriamente tem que ter um dia na semana de folga. Nos casos dos trabalhadores que trabalham no final de semana, como é que funciona? Bem, aí ele pode planejar junto com a sua chefia durante a semana, mas tem que ter essa folga. Não necessariamente precisa ser no mesmo dia sempre, por exemplo, sempre às terças-feiras, ou pode variar? Não, pode variar sim, contanto que tenha 6 dias de trabalho e 1 de descanso. O trabalhador, ele tem que ser avisado previamente quando que vai ser essa folga dele? Qual que é o prazo mínimo estabelecido entre essa relação de empregador e funcionário? O ideal que seja, no mínimo, 1 semana antes, que é tanto para o trabalhador poder se planejar, como a própria empresa pode montar a escala. Às vezes acontece do trabalhador não adoecer, não poder ir, então já tem um funcionário reserva, mas sempre 1 semana antes. Essa folga precisa durar quanto tempo? 24 horas no mínimo, né? Não adianta dar a folga com o dia cortado. Por exemplo, dá a folga à tarde e o trabalhador tem que vir no outro dia de manhã, tem que ser um dia completo. E quais são aquelas chamadas folgas legais, Cíntia? Foi justamente aqui a gente já falou da CLT, que são as folgas já previstas em lei, né, pela CLT. Claro que a convenção coletiva pode criar outras folgas, como feriados locais ou algum tipo de benefício, como em Caruaru tem o dia do trabalhador do comércio, né, normalmente é em outubro. Então, assim, as convenções podem fazer suas folgas.
Com a sua experiência em campo, quais são os principais erros que você geralmente percebe as empresas cometendo quando o assunto são folgas trabalhistas? Planejamento das folgas, principalmente na escala que é os 7 dias. As empresas são 7 dias abertos, então sempre tem aquele problema realmente de planejamento. Às vezes avisa o funcionário de última hora, aí o funcionário às vezes marcou médico, outra coisa. Normalmente são esses problemas. Cíntia, muito obrigada, Almir. Esclarecendo aqui já um dos assuntos do AB Emprego de hoje. Exatamente, um dos assuntos, né? Por quê? Porque uma outra pergunta frequente dos trabalhadores é assim, é sobre objetos e equipamentos de trabalho que pertencem à empresa. Vamos explicar melhor. No caso da necessidade de um trabalho extra em que o trabalhador precise levar para casa um notebook que pertence à empresa, é necessário fazer o quê para evitar problemas, hein, Aline? Já vou começar com esse questionamento, então. Quando acontece de alguma empresa precisar ceder um equipamento, seja notebook, celular, para o funcionário, para alguma atividade extra que seja realizada em casa, quais são os cuidados que devem ser tomados para evitar qualquer problema de ambas as partes? Bem, a empresa deve fazer o termo de responsabilidade e lá está escrito todos os ônus e o bônus do funcionário. Como ele pode usar, se ele pode usar para fins pessoais ou não, se ele pode, por exemplo, viajar com ele, e caso de dano, a forma que será ressarcido. Caso de furto também, como é que é o procedimento, tem que estar tudo no termo de responsabilidade. Então, claro que com relação a dano, furto vai variar a depender de como foi esse termo escrito, não é isso? Mas o que a lei entende como mais correto, indica para que seja feito? Bem, mediante o termo de uso, né, para que ele trabalhe em casa, se for o caso, né, o famoso home office, mas preferencialmente que a empresa custeie todo esse equipamento que ele vai precisar, internet, telefone e afins, mas mediante o termo de responsabilidade. Esse é o ideal. Agora, quando a situação se inverte um pouco também, né? A empresa pode obrigar que o funcionário, ou pedir ao funcionário, para utilizar os seus equipamentos pessoais, telefone celular, para trabalhar ou não? Bem, ele pode solicitar, mediante contrapartida, custear as despesas, né, inerentes a ter um telefone, a internet, ou como se fosse um aluguel daquele aparelho. Entendeu? Mas ele não pode exigir e obrigar ao funcionário, caso não tenha um notebook, que ele tenha que arcar. Então, isso pode acontecer um problema futuro para a empresa, caso ele exija e o funcionário ali com medo de perder o emprego, acabe comprando, se endividando. Nos casos em que o funcionário está utilizando o equipamento da empresa, mas faz esse desvio de função, usa de forma pessoal, mesmo não sendo permitido, quais são os perigos dessa prática, Cíntia? Bem, o perigo mais grave é a demissão por justa causa, né, por desvio de finalidade. Você tem que obedecer às regras da empresa, por isso a importância de ter um regulamento que explique o bom funcionamento e o bom uso daqueles equipamentos, como evitar usar pendrive pessoal para não contaminar máquinas. Às vezes você expõe terceiros em virtude de dados, né, pessoais. Então, assim, o importante é realmente a empresa regulamentar esse uso e o funcionário não desviar, porque pode ser gravíssimo, uma falta grave. Maravilha. Muito obrigada mais uma vez pela entrevista. No finalzinho a gente perdeu o contato aqui com a repórter Aline Mello, mas deu para a gente entender tudo direitinho nas orientações de hoje aqui do AB Emprego, hein? Agora a gente vai para o intervalo e você vai ver aqui no AB1 que hoje é dia de uma preferência nacional, presente aí no paladar de todas as idades. Hoje é o dia do biscoito, sempre presente ali junto ao cafezinho, um produto que agrada a economia e o gosto de muita gente. A gente volta já, 12h, 29 minutos agora.
E o seu AB1 está de volta nesse comecinho de semana, 12h31, e a gente vai ver um pouquinho mais do movimento do trânsito aqui em Caruaru, lá no centro da cidade. É uma bela imagem essa, né? Dá uma ideia aí do centro da cidade, do finalzinho da Avenida Rio Branco, olhando ali para a Avenida Manuel de Freitas, logo acima. Muitos veículos fazendo parte aí da movimentação dessa área da cidade. A gente percebe o céu bastante nublado nesse momento também. E é esse o movimento do trânsito aqui em Caruaru nesse instante. Falar no tempo, a gente vai dar uma olhadinha na previsão em algumas cidades da nossa região agora. A exemplo de Bom Conselho, pessoal. Olha só, fica aqui no Agreste, esse município é importante, né, para a produção leiteira, inclusive. Mínima de 17, máxima de 25 graus. Quipapá, lá na Zona da Mata, mínima de 18, máxima de 25 graus. E Mirandiba fica no Sertão, mínima de 20, máxima de 31 graus. E olha só, hoje é comemorado o Dia do Biscoito, uma das delícias mais apreciadas em várias partes do mundo. Então, para comemorar essa data, a gente preparou uma reportagem falando sobre essa preferência nacional. Vamos acompanhar? Começamos o nosso tour por este supermercado na Avenida Leão Dourado, em Caruaru. E pelos ingredientes presentes, claro que eles são feitos para pescar o nosso apetite, a nossa curiosidade. Biscoitos são produzidos para viciar. E pense como vai bem biscoito e... Um café, leite. É uma boa junção. E aí, tem que estar sempre nas compras aí do mês, muito biscoito? Muito biscoito. Não pode faltar não. Pode não. A massa leva diversos ingredientes e os biscoitos podem ter este gosto adocicado e, em alguns casos, salgado também. São diversos incrementos como chocolates e outras tentações. E biscoito combina mesmo. Com tudo. Inclusive com... Danone. Fica bom. Eles também são frequentemente confundidos com... Olha que a gente teve que deixar Caruaru e percorrer 15 quilômetros até a Encruzilhada de São João, distrito de Bezerros. É que muitos acham a mesma coisa de biscoito e aqui, das bolachas. Encruzilhada de São João é referência quando se fala da venda das bolachas. Geralmente feitas com massa de trigo, água e sal. E ingredientes que vão dando sabores diferentes. Bolacha é... Gostosa. Delícia? Sim. Tem que ter todo dia? Sim. Tão irresistíveis que os motoristas param para seguir viagem enquanto vão comendo as bolachas. Vale a pena comprar uma bolachinha, tomar uma água, um café, tudo de bola. De qualidade, né? Tudo de primeira linha. Entre esse montão de bolachas aí, tem sempre as favoritas. Cíntia, me diga aí o que é que faz mais sucesso aqui? Queijo Nacho, vende bem. Suíça, vende bem também. 4 queijos. E depende do gosto do cliente. A maioria sai quase todas, vende bem. E o pessoal sempre aqui está na lista dos favoritos, né? Essas são as mais que vende. O Queridos também, que é esse daqui, tem ali mais. É o que vende bem também. Não falta opção, né? Não, para o pessoal que não pode comer muita coisa, tem essas tradicionais, sequinha, que só mais água e sal. E assim, tem o salgadinho, tem tareca, tem tarequinho, tem várias, tem o queijo de manteiga, queijo de coalho, muita coisa. E já que há, sim, uma diferença entre biscoito e bolachas, a gente volta para Caruaru. Carla, saberia explicar a diferença entre biscoito e bolacha? Eita, não sei explicar, nunca parei para pensar, não. Retornamos ao supermercado para dizer que a data indica. Eles são a estrela da vez. O Dia do Biscoito é celebrado oficialmente em 20 de julho, no Brasil. Ocasião criada em 2016 pela Associação Brasileira das Indústrias de Biscoitos. A data homenageia um dos alimentos mais consumidos no país, movimentando o mercado. E não é exagero pensar que podem ser como uma dupla sertaneja também. Que tal, numa oportunidade só, juntar biscoito e bolacha? Quando junta-se biscoito e bolacha, dá certo também? Dá certo. Contraste? Muito bom.
Positivo, muito bom. Como é que fica o lanche assim? Fica um lanche bacana, né? Dá para entreter-se numa tarde? Positivo. Na Netflix. Quando se junta biscoito e bolacha, dá o quê? Dá ótimo, dá bom. Uma combinação de sabores. Legal. Marcante, imperdível. Isso, confirmado. Então, bom lanche. E agora a gente vai para o AB Esporte, porque tem time que vai disputar o Pernambucano com um novo treinador. Então, Herbert Ramos está ao vivo com a gente, está chegando aí do lado e vai trazer todos os detalhes. Herbert, boa tarde para você. Boa tarde, Almir. Boa tarde a todos que acompanham o AB1. Boa tarde ao senhor Ferran Torres, que fez a alegria do povo brasileiro ontem. Minha gente, o Ipiranga, clube tradicional aqui de Santa Cruz do Capibaribe, anunciou o nome do técnico que vai comandar o time na primeira fase do Campeonato Pernambucano. Carlos Alberto Dias, de 59 anos, foi escolhido para comandar o clube nessa nova fase do Campeonato Pernambucano, prevista para começar em outubro. O técnico chega após uma breve passagem no Humaitá, do Acre, onde ele se apresentou na pré-temporada desse ano, mas não seguiu na função devido a alguns problemas de saúde. O Carlos Alberto, a gente está vendo alguns lances dele aí na tela, teve uma longa carreira como jogador e atuou pelos 4 grandes clubes do Rio de Janeiro, Botafogo, Flamengo, Vasco e Fluminense. A passagem de maior destaque dele foi pelo Botafogo, onde o então meio-atacante marcou o gol do título estadual lá em 1990. Ele chegou a ser convocado para a seleção brasileira e disputou um amistoso em 1992. Então um cara com muita história dentro de campo e agora buscando realizar grandes feitos como treinador no comando da máquina de costura. Fica aqui o nosso desejo de boa sorte e bom trabalho para o Carlos Alberto. E por falar em grandes feitos, Almir, amanhã tem mais um episódio do GE Mostrou. Dessa vez, a gente vai relembrar momentos muito especiais para um outro time aqui do interior. Se liga só. No GE Mostrou desta terça-feira, vamos lembrar quando o Porto representou Caruaru em fases decisivas do Campeonato Pernambucano. Na comemoração dos 35 anos da TV Asa Branca, vamos relembrar momentos importantes no esporte da nossa região. Tá feito aí o convite. Deixa eu fazer outro convite muito especial para você que nos acompanha aqui no AB1. Hoje tem Torcedor CBN, 13 horas, 1 da tarde na CBN Caruaru. Fica o convite para todo mundo acompanhar através da sintonia do rádio, também nas redes sociais da CBN Caruaru. A gente vai falar bastante sobre futebol pernambucano e também fazer um balanço da temporada para os clubes aqui do interior. Fica o convite para você nos acompanhar. E para encerrar essa rodada de convites, fazer um convite muito especial para você também acompanhar o nosso portal de notícias esportivas, GE Caruaru e região. Acesse lá, fica bem informado com tudo que é novidade sobre o esporte regional. Almir, vou ficando por aqui. Até amanhã. Valeu, Herbert. Grande abraço para você. A semana está só começando, né? Amanhã a gente volta a se encontrar por aqui. Valeu! A gente vai para o intervalo agora. Na volta, tem uma reportagem que a gente preparou sobre o Dia do Amigo, que também é celebrado hoje. Afinal, a amizade franca nos ajuda a construir um mundo melhor. E ainda, nós vamos ver como foi a movimentação da comunidade católica em torno da consagração a São Miguel Arcanjo. Nesse fim de semana, aqui em Caruaru, uma multidão participou dessa celebração no Largo da Estação Ferroviária. O seu AB1 volta já, 12h40. Estamos de volta para você, 12h42. Se tem mais trânsito para a gente ver a movimentação na cidade? Tem sim. Agora a gente está dando uma olhadinha na rua Rui Limeira Rosal. É, uma movimentação considerável nesse instante, não é? Visto que são bairros muito populosos aqui de Caruaru, com muitos pontos comerciais também, como a gente percebe ali no detalhe da esquina, não é? Muitas motocicletas, muitos carros. A gente sabe que está falando sobre uma área que faz conexão com o bairro Petrópolis, com o Parque 18 de Maio, com o Vassoural, Santa Rosa, enfim, a gente está vendo a movimentação nesse instante. E vamos seguindo então com o seu AB1, não é?
Vamos seguindo então, a gente tem outras reportagens para tratar. Hoje é um dia muito importante também, não é? A gente sabe que tem aquelas informações que são fundamentais aqui e agora a gente, por exemplo, vai falar a respeito do Dia do Amigo. É uma data fundamental, não é? Tem também essas questões relacionadas a uma outra festa que foi muito importante e a gente vai tratar desses assuntos agora na reta final do AB1. Por exemplo, houve um grande momento de fé e devoção que reuniu uma multidão aqui em Caruaru nesse fim de semana. Os católicos vivenciaram a consagração a São Miguel Arcanjo, um momento histórico para a diocese do município, que contou com missas, pregações e shows também. A nossa equipe acompanhou tudo. Olha só. Centenas de pessoas em um mesmo espaço. Em ato de devoção, fiéis dos 4 cantos da região se encontraram para louvar e agradecer. Seja na chuva ou sob o sol. Mas antes disso, o dia começou cedo. Edjane foi uma das primeiras a chegar. Ela é de Taquaritinga do Norte. Veio com o filho Miguel para dizerem juntos a São Miguel Arcanjo um obrigado. Com certeza, para agradecer a Deus as graças, né? Só agradecer hoje. Hoje e sempre, né? Todos os dias da nossa vida, que a gente tem que agradecer e mostrar que a gente não somos nada. Quem é Deus na nossa vida. E meu santo favorito também. Toda hora quando eu tô triste, eu peço a ele me ajuda para interceder a Deus para me ajudar. Essa devoção a São Miguel Arcanjo atraiu gente de diversas partes do Nordeste. Fiéis que vieram aqui para Caruaru com fé. São carros, ônibus e vans estacionados. Aqui na rua Silvino Macedo, um pouco distante do local das apresentações, não há sequer uma vaga. Em alguns pontos da região central de Caruaru, a situação era a mesma. Na estação ferroviária, ninguém sabia o que era pátio e rua, mas todo mundo sabia o que veio fazer por aqui. Somos de Arco Verde. De Arco Verde pegaram a estrada, mais de 1h30 mais ou menos? Quase 2, na chuva, mas viemos prestigiar o Instituto Resli e a coroação a São Miguel. E por que vir de tão longe? Porque como católicos também, né, a nossa fé está sendo partilhada aqui como igreja também em conjunto. E eu acho que é muito importante esses momentos também, né, para a gente viver tanto em comunidade como no nosso pessoal. A fé não faz só mover montanha, faz também se mover, ir para longe, né? Faz sim, ser católico é ir para onde Deus quer. E é isso, a gente vive e leva para o mundo a misericórdia de Deus. Fé que também deixa frutos. Esta barraca vendia rifas e artigos religiosos para pagar os custos da festa e ajudar na obra. É importante, né? Muito importante ser devota de São Miguel. Vai levar a palavra. Para levar a palavra para aqueles que precisam. E, além disso, tem uma outra coisa. Para que a senhora está levando essa camisa? Para ajudar, Para ajudar o Instituto Resli, que merece. Para pagar tudo isso, né? Para pagar tudo isso, em nome do Senhor Jesus. É muita fé. Muita fé a São Miguel Arcanjo e a Jesus Cristo. Sou muito devota de São Miguel, já alcancei muitas graças com ele. Sonho maior, São Miguel Arcanjo. A gente rezar pela humanidade, né? Pela guerra. Vamos rezar pela humanidade. Também pedido pela minha família, amigos, muitos amigos doentes. A senhora está levando um pedacinho dessa devoção para dar de presente, é? Sim, com certeza. A gente tem que compartilhar o bem. Se isso é o bem, vamos embora, né? Estamos unidos. Todas as pessoas que estão nessas barraquinhas aqui são voluntários. Ninguém está recebendo nada por isso. Todos nós somos voluntários em prol de um objetivo comum, que é evangelizar. Trazemos o Padre Christian, trazemos o Instituto Resli, com a consagração da nossa diocese a São Miguel. Tudo isso tem um custo, obviamente, as passagens, a organização, a estrutura, enfim, o que vocês puderem imaginar, seguranças, né, os bombeiros civis precisam, né, de toda uma ajuda. E esse material que está sendo vendido aqui, tanto lanche quanto objetos religiosos, é justamente para isso, para investir nesse evento que está acontecendo e que está sendo uma bênção. Havia ainda quem trouxesse nos braços a própria fé.
Ele é aquele que nos defende no combate, não é? E nós vivemos num mundo onde o combate espiritual é muito grande. Então nós necessitamos dessa fé, dessa fortaleza que Deus nos dá, que é através do arcanjo Miguel, né? Aquele que combateu o inimigo, né? Que expulsou o demônio, né? Que queria ser maior do que Deus. E São Miguel disse a ele: quem é como Deus? Ninguém. Esse é o momento mais importante e também de mais emoção para os católicos que estão aqui, quando a imagem peregrina do arcanjo passa pelo meio da multidão. É hora de fazer preces, pedidos, mas também de agradecer. É a coisa mais linda do mundo, é o maior presente de Deus. É um momento de muita emoção, não é isso? Eu não consigo pôr em palavras o que a gente sente. Para as irmãs Raquel e Joana, tudo é resultado da fé do povo e da palavra. É um povo que há alguns anos já tem levantado ali, seja na madrugada, seja ao meio-dia, seja à tarde, à noite, não é? Porque o Instituto Reset tem uma programação que é o dia inteiro, que tem acompanhado as orações, a adoração, e sabe que essa imagem peregrina que hoje chega à Diocese de Caruaru, ela tem uma história, ela tem um porquê, tem um sentido. Então esse povo está aqui sedento, sabendo que algo grandioso acontecerá. É muito bonito tocar a fé das pessoas e saber que isso traz um resultado concreto para a vida delas, para a vida de todo o povo dessa diocese. Claro, primeiro é Deus que toca os corações, e a evangelização ela dá esse grande impulso, né? As pessoas sedentas de Deus encontram essa evangelização nas redes sociais e muitas vezes impossibilitadas de ir à igreja ou jamais passaram por perto de uma igreja, a igreja entra na casa delas. Então, a partir disso, elas sentem a necessidade de voltar, né? Voltar e ir ao encontro da igreja do seu povo. E amanhã é dia de conferir mais uma Conte Sua História. Dá só uma olhada. Imagine ter 80 anos de idade e ser artesão desde os 13. Esta é a trajetória de uma senhora que dedica a vida ao artesanato no barro. Dona Deta é um exemplo, com ânimo para continuar a trabalhar, sendo uma entre os artesãos mais antigos e em atividade no Alto do Moura. Você vai ver. É no Me Conte Sua História, amanhã. E hoje é celebrada uma data também muito importante, o Dia do Amigo. Essa data celebra a importância da amizade entre as pessoas. Cá para nós, ter amigos é bom demais, né? Então nós preparamos uma reportagem especial para comemorar. Vamos ver? O centro da cidade é um lugar improvável para fazer boas amizades. Diante de uma rotina agitada, com compromissos e com olhar certeiro nas compras, talvez seja um local difícil para florescer uma história amigável. Mas seja também num passeio despretensioso, assim, lado a lado, que aqui dá para encontrar boas amizades, seja para as compras ou para resolver problemas. Dona Luciane, a senhora veio hoje para o centro acompanhada, quem é ela? Minha amiga, vim para o médico, vim resolver umas coisas no CLAS, porque amiga é isso, amiga não só é para o quê? Para fofocar na rua, né? Tem que ser para resolver as coisas com as colegas também, né? Com as amigas. E essa amizade tem quantos anos? Uns 10 anos. 10 anos. 10 anos. Essa amizade nasceu como? De repente, né? Porque fomos sendo vizinha até que chegou até esse ponto de ser amiga, né? A senhora lembra como foi que surgiu? Não, eu vim morar no Rafael há 16 anos atrás, ela mora em casa de aluguel e eu tenho uma casinha, ela veio morar na minha casa e a gente se tornou amiga. Amiga de contrato. Pronto, é isso. Há ainda quem esteja longe da melhor amizade do mundo. Rosilda está a mais de 2.000 quilômetros da amiga. Nesses 57 anos que a senhora tem assim uma grande amizade ou grandes amigos e amigas?
Tenho muito, assim, não aqui, né, onde estou morando, mas na minha cidade, no meu estado, sim. Tenho uma amizade que já tem mais de 20 anos e a gente se fala sempre. E eu sinto saudade, mas a gente mata a saudade em chamada de vídeo, em mensagem no Instagram, até mesmo pelo WhatsApp. Ela não é a única. Há amizades que começaram cedo, mas a distância não apaga. José Hilton sente a falta de um grande amigo que mora longe. Há quantos anos tem essa amizade? 24 anos. Qual é o nome dele? Nino. Nino mora onde? Mora em São Paulo. Dessa amizade, tiveram frutos? Surgiu, ele é meu compadre, eu sou padrinho das filhas deles. Tá essa amizade até hoje. E é bonito, né? Assim, ter uma amizade assim, que a pessoa possa contar, pode pedir dinheiro emprestado, isso, pode contar os problemas. Justamente, a gente desabafa, né? Desabafa assim. Com amigo a gente desabafa, não é feito colega, né? Colega é colega, e amigo é amigo. Edileuza e Girlene têm décadas como amigas. São 30 anos de uma irmandade que só cresce a cada dia. Tudo começou na escola, ainda no ensino fundamental. Eu acho que foi um presente. Essa amizade para mim foi um presente, porque ela era uma amizade improvável, né? Devido assim a gente ser de religiões diferentes. Ela muito fervorosa, evangélica, eu católica. A gente surgiu porque uma estudava na mesma sala, uma sentava perto da banca da outra, né? E começou a surgir, porque uma pegava, feito você disse, uma pegava o lápis, outra tirava uma dúvida. E a partir daí eu acho que a vida nos apresentou, né? São anos de cumplicidade, mesmo às vezes distante, mas a gente nunca se afastou, né? Eu acho que é isso, a amizade é esse presente que a vida, eu digo até Deus nos traz, das pessoas que a gente precisa conhecer e conviver. Elas colecionam fotos, diversos registros e muitas boas histórias. Outras nem tão boas assim. O pai dela faleceu, aí com pouco tempo o meu faleceu. A gente passei algum tempo que não tinha se encontrado. Aí ela começou a partilhar das dores e que tinha passado com o pai dela doente, né? Eu disse, agora eu vou contar do meu, porque o meu faleceu na minha frente um pouco depois que o teu. Até nisso, sabe, a gente tinha essa conexão. E hoje uma enxerga na outra mais do que um apoio, uma amiga que é um presente dos grandes. Olhando para trás, eram duas meninas, né? Que tinham sonhos. Ai, que eu vou vontade de chorar. A gente tinha sonho, a gente gostava de estudar, a gente compartilhava, né, as paixões da adolescência. E isso, olhando para trás, eu acho que a gente conseguiu, né, ser aquilo que a gente queria, a gente conseguiu conquistar as coisas que a gente queria. Eu não sou Roberto Carlos, né? Não quero ter 1000 amigos, 1 milhão de amigos, mas assim, eu acho que é muito importante a gente ser amigo, né? E é isso que Girlene sempre foi para mim. Que sorte a delas, hein? E você, já agradeceu por ter um irmão para chamar de amigo hoje? Ah, que legal! E daqui a pouquinho tem o Panorama CBN, aí a gente vai conversar com a psicóloga clínica Rebeca Brainer Pereira. A gente vai falar justamente sobre esse Dia do Amigo, a importância da amizade. O Panorama começa às 2 horas, na rádio que toca notícia. E o AB1 dessa segundona está terminando aqui, a semaninha está só começando. A gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser. Valeu, pessoal! Um grande abraço, abraço de amigo, hein? Asa Branca, 35 anos contando a nossa história. No coração do Agreste o sonho começou. Asa Branca abriu as asas, o Nordeste abraçou. São 35 anos contando a nossa emoção. Histórias que nos guiam, que batem forte no coração. Asa Branca é tradição, força do Agreste ao sertão, mostrando o nosso povo, levando inspiração. Asa Branca, parabéns, orgulho que a gente sente. Você faz parte da gente, você é a nossa canção. Asa Branca é tradição, força do Agreste ao sertão, mostrando o nosso povo, levando inspiração. Asa Branca, parabéns, orgulho que a gente sente. Você faz parte da gente, você é a nossa canção.